Ok, gente, hoje a gente vai tratar aí, né, vai ver um pouquinho a respeito das doenças causadas pelas rickettsias. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? As rickettsias é um tipo de bactéria, certo? E essas bactérias, elas vão infectar artrópodes, como o carrapato, o piolho e a pulga, tá? E ácaros também. Então, eu tenho uma bactéria que ela é considerada intracelular, obrigatório, porque ela só vai sobreviver dentro de uma célula e vai infectar aí os artrópodes, como o carrapato, o piolho e a pulga, tá? Vamos saber um pouquinho mais a respeito dessas rickettsias. Então, você tem aí que as rickettsias são bactérias gram-negativas, intracelulares obrigatórios, parasitas de artrópodes como piolhos, pulgas e carrapatos, tá? As principais espécies de rickettsias que infectam e causam doenças às pessoas são as rickettsias rickettsia, tá? Que vai infectar o carrapato estrela, a rickettsia proazec, que vai infectar o piolho do corpo, e a rickettsia tif, que vai infectar a pulga do rato, tá? São transmitidas ao homem por meio de uma artrópode que se alimenta de sangue. O que é que esses artrópodes têm em comum? O carrapato, a pulga, o piolho. Eles se alimentam de sangue, eles são hematófagos, tá? Ele, na hora do momento que ele vai fazer o repasto sanguíneo dele, no momento que eles vão aí se alimentar, eles acabam transmitindo a bactéria para o homem. Todo carrapato, todo piolho, toda pulga vai estar contaminado com a bactéria? Não. Se ele estiver contaminado, ele vai transmitir a doença. Ok. Se nós formos pensar nos sintomas que vão causar essas doenças, tá? Febre alta, dores de cabeça intensa e constante, aparecimento de manchas vermelhas no tronco e nas extremidades, mal-estar geral, cansaço excessivo, fraqueza. Então, eu tenho um quadro, tá, de sintomas que serão parecidos, semelhantes às de muitas outras doenças, principalmente quando a gente fala de uma gripe, quando a gente fala de uma influenza, certo? Então, eu tenho um quadro de sintomas muito semelhantes. Como é que é feita a transmissão? Como eu já mencionei antes, contato com fezes de carrapatos, pulgas ou piolhos infectados ou através de sua saliva, sendo essa forma de transmissão mais comum. Eu devo fazer uma ressalva com relação ao piolho, tá? Porque a gente fala do piolho. Então, o que acontece com o piolho? Eu vou ter 3 tipos de piolhos diferentes. Eu vou ter aquele piolho que é o piolho da cabeça, certo? Aquele piolho que normalmente coloca os ovos, que são as lendas que, né, ficam aí na cabeça das pessoas, né? Das crianças, na maioria das vezes, mas os adultos também, né, são infectados aí com o piolinho, tá? Então, eu vou ter esse piolho da cabeça, eu vou ter aquele piolho que é o piolho pubiano, tá? Que vão estar aí nas genitais, no ânus. E eu vou ter aquele piolho que é esse piolho do corpo que nós estamos falando, tá? Só que detalhe, esse piolho do corpo, ele não fica na pele da pessoa, ele não fica no corpo. Esse piolho do corpo, ele fica nas roupas, no vestiário da pessoa, nos lençóis, toalhas, nas roupas das pessoas. Professora, como isso é possível? Bom, se a gente está falando de artrópodes, né? E a gente remete aí a carrapato, a pulga do rato, ao piolho do corpo, a gente está falando de condições sanitárias, condições de higiene muito precárias, tá? E quais são os locais que normalmente se tem esse tipo de artrópodes? Bom, se a gente falar em fazendas, em sítios, tá? Em que você tem um trabalhador, tá, que está ali no campo cuidando do animal, que não está se protegendo, não está usando uma luva, não está usando uma roupa, não está usando uma bota. Então, você pode ter sim um carrapato que se adere à pele da pessoa e ele vai ficar ali até que ela vá tomar um banho, ou se ela perceber antes, ela vai tirar, é claro.
Quando você fala de pulgas e piolhos, se vocês pensarem em locais que tem muita aglomeração, como campos de refugiados, como presídios, regiões portuárias, esses locais que são pouco, né, e tem pouca higiene, em que as pessoas vivem aglomeradas, muito juntas, você pode ter aí esses artrópodes, tá, infectados e causando doenças. Tá? Então, a transmissão se dá justamente, né, pelas fezes de carrapatos, tá? Pulgas e piolhos que estão infectados com as bactérias. Que doenças são essas? Tá? Então, eu tenho aí as doenças, né, causadas pelas rictícies, que são a febre maculosa, o tifo endêmico, o tifo murino. Então, eu tenho um conjunto de doenças que são causadas por esses artrópodes, tá? Infectados com a bactéria chamada de rictícia ou as rictisioses. Vamos falar um pouco sobre a febre maculosa. Então, a febre maculosa, ela é causada pela Rickettsia rickettsii, tá? Ela é causada pela mordida do carrapato estrela. A bactéria, ela vai atingir aí a corrente sanguínea, ela vai entrar na célula e vai se multiplicar. Como a gente falou antes, a característica dessa bactéria é que ela é intracelular, ela precisa estar dentro da célula, tá? Para ela conseguir sobreviver. Se ela estiver fora da célula, ela não consegue sobreviver. Por isso que ela se utiliza aí do carrapato, né? De um vetor para transmitir a doença. Os sintomas começam a aparecer de 3 a 14 dias. Isso significa que ele tem um tempo de incubação. Então, aqueles sintomas que nós já mencionamos, né? Febre alta, dores intensas de cabeça e constantes, manchas vermelhas pelo corpo, fraqueza, prostração, esses sintomas, tá? Podem evoluir aí para complicações mais sérias se não for tratado. Então, insuficiência renal e respiratória e também levar o paciente aí a óbito caso não seja feito o tratamento adequado. Lembrando que a febre maculosa é uma das piores, né, ou é considerada a mais grave das doenças causadas pelas rictícias. Outra doença causada pelas rictícias é o tifo epidêmico, tá? Ou a rictícia proazec. Tá? A rictícia proazec causa esse tipo de tifo. Lembrando que a gente não pode confundir esse tifo causado pelas rictícias, né? Que existe um conjunto de tifos. O que a gente abordou aqui foram 2, mas existem mais tipos de tifo. Não confundamos aí com o outro tipo de tifo, né? Que é a chamada de febre tifoide, que é causada lá pela salmonela, tá? O tifo epidêmico pode ser transmitido tanto pela pulga quanto pelo piolho, certo? A infecção bacteriana começa a aparecer em torno de 7 a 14 dias. Ou seja, quais são os sintomas, professora? Os mesmos já mencionados anteriormente, tá? Eu vou ter aí sintomas semelhantes para esses tipos, né, de doenças causadas pelas rictícias. Então, dor de cabeça, manchas pelo corpo, principalmente essas manchas pelo corpo, certo? É muito comum essas doenças causadas pelas rictisioses causarem essas manchas no corpo. Então, eu vou ter aí sintomas semelhantes, tá? Lembrando que o tifo epidêmico ele pode ser tanto transmitido pela pulga do rato como pelo piolho do corpo. Bom, tifo murino, tá? São transmitidas para os humanos pelas pulgas do rato, certo? Os sintomas são parecidos com o tifo epidêmico, mas com menor intensidade, tá? Lembrando aí que de todas elas, a mais importante aí é a febre maculosa, porque ela tende a complicar, né? O quadro tende a se complicar caso não haja o tratamento adequado e a terapêutica adequada. Lembrando que a gente fala dessa transmissão dessas rictícias, né, que é através dos artrópodes. Então, se é através de um artrópodes, ele não pode ser transmitido de pessoa a pessoa. Então, a pessoa está com a rictícia, está com aquela pele toda vermelha, que pode às vezes ser confundido com sarampo, ser confundido com rubéola, tá? Tem que ter uma atenção especial com relação a isso, porque essas doenças causadas por vírus também aparecem manchas pelo corpo.
tá? Mas esse tipo de bactéria causada pelas rickettsioses também causa manchas vermelhas pelo corpo. Então, eu tenho que ter essa atenção com relação a elas, justamente porque não existe uma transmissão de pessoa a pessoa, tá? Já os estudos mostram que existe um tipo de rickettsia chamada de Coxiella, que ela pode ser transmitida através da placenta, tá? Da mãe para o filho, e que ela pode ser transmitida nas relações sexuais, tá? Mas é um tipo de bactéria que é semelhante à rickettsia, certo? Então, eu tenho aí mais uma doença, né? O tifo murino, que vai apresentar aí praticamente os mesmos sintomas. Como é feito o diagnóstico das rickettsioses, tá? O diagnóstico é clínico e laboratorial, levando em consideração os sintomas apresentados, as informações da região onde a pessoa contaminada vive, ou seja, a área geográfica onde ela vive. É necessário começar o tratamento imediato, principalmente em se tratando da febre maculosa, que é considerada a mais grave das doenças causadas pelas rickettsias. Então, o diagnóstico é basicamente clínico e vai aí ser laboratorial no momento que o médico, né, fizer os exames, normalmente, né, o exame clínico, e esse exame clínico ele vai estar examinando a pessoa, ele vai estar conversando com essa pessoa para saber a região onde ela vive, tá? Para ver se nessa região existe focos endêmicos desse tipo de doença, desse tipo de rickettsias. Tudo isso vai ser levado em consideração no momento do exame e os exames laboratoriais que eu vou aí estar detectando se existe anticorpos, né, produzidos pelo corpo para o combate aí desse tipo de bactéria, tá? Tratamento. Como toda bactéria, o tratamento é realizado por meio de antibióticos, tá? A doxiciclina ou tetraciclina ou clorafenicol, que devem ser utilizados de acordo com a orientação do médico, mesmo que não existam mais sintomas. E isso aí é importantíssimo a gente ressaltar pelo fato de que muitas pessoas que apresentaram esse tipo de doença, né, de rickettsias, e começaram a fazer uso do antibiótico, acabam parando o antibiótico depois de 2 ou 3 dias que sentem a melhora no quadro geral da doença e acabam causando aí uma resistência bacteriana, uma resistência dessa bactéria por conta do uso inadequado do antibiótico. Então, é necessário que eles sejam utilizados de acordo com a orientação médica, tá? Mesmo que não existam mais sintomas, ou seja, é preciso fazer a terapêutica correta do antibiótico para que se tenha um resultado, né, adequado, eficaz. Então, a gente para aqui um pouquinho de falar de rickettsias, tá? É um assunto curtinho, certo? Mesmo porque é um assunto que está na mente de vocês e que tem que ser trazido, porque a gente sabe que muitas doenças existem e elas são causadoras, muitas bactérias, né, que existem são causadoras de doenças, tá? E essa é mais uma, né? Lembrando que ela é um intracelular, é um micro-organismo intracelular obrigatório, ela precisa estar dentro de uma célula para poder, né, causar a doença, se multiplicar, sobreviver. Ou seja, ela vai se utilizar de um vetor para poder transmitir a doença. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Bons estudos para vocês e até uma próxima aula.